Muito bem, bom dia. É muito bom estar mais uma vez tomando café com Cristo. Muito obrigado por ter assistido, esses devocionais. E nós estamos nesse mês, nós estamos na campanha da família e nós estamos falando sobre nossa casa espiritual. Então nós estamos tirando algumas lições do livro de Neemias para os irmãos que estão na igreja. Já faz um tempo, vocês sabem que eu já ensinei muito desse livro de Neemias. Eu sei que não deve ter livro favorito, né? Mas um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, que me desafia, é o livro de Neemias. E nós estamos em capítulo 2 nessa manhã, e nós estamos falando, né, sobre a nossa casa espiritual. A Bíblia diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. E casa espiritual fala sobre nossa vida espiritual, não feito de tijolo, cimento, mas nós estamos construindo uma vida para a glória de Deus. Então, primeiro, para qualquer construção, você precisa o fundamento da salvação. Então, primeiro, você tem a certeza da salvação. Então, a salvação é eterna, né? Então, a pessoa precisa de certeza absoluta, né, da vida eterna. É muito importante. E é eterna e segura, né? Salvo para sempre. Mas também depois, né, segundo, ontem nós vimos sobre como que nós devemos construir com uma vida de oração, relacionamento. A vida cristã não é uma religião, é um relacionamento com Deus, com Cristo. E os relacionamentos em nossas vidas, nós precisamos de desenvolver, de investir, né, para que cresce e desenvolve e ter um relacionamento melhor e mais íntimo. Mas hoje nós queremos falar em Neemias capítulo 2. Então pega a sua Bíblia, abre comigo, Neemias capítulo 2. E hoje nós queremos falar sobre a fé em ação. Como diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. E aqui em Neemias capítulo 2, nós podemos ver como que Neemias começa a agir. E como que ele começa a ir para frente na sua missão para com Deus. Mas veja, em Neemias capítulo 2, versículo 1 até versículo 7. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Porque Neemias ele tinha responsabilidade de experimentar toda a bebida antes de passar para o rei. Ele teve que provar para ter certeza que não estava com veneno, né? E quando ele chegou triste, o rei estava já suspeitando, né, que tinha algo errado. E ele perguntou para ele. Daí veja o versículo 3. E disse ao rei: vinga o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Senhor dos céus. Então é uma oração relâmpago, né? Nós chamamos, né? Naquele momento ele fez uma oração rápida para responder. Veja o versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a sua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores
da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a ajudar. Então, até ele pediu uma carta com o selo do rei, né? Um tipo visto, né? Para que ele pudesse passar naquelas terras com a autorização e a autoridade do rei para cumprir aquela tarefa que Deus lhe deu. Então, ao lançar o fundamento da salvação e depois começar a desenvolver um relacionamento com Deus, então nós temos que colocar em prática na nossa vida a nossa fé. Então, Neemias, ele está colocando em prática aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer, aquela ordem que Deus lhe deu. Deus lhe deu a tarefa de construir Jerusalém e foi nos dado também a tarefa de edificar a nossa casa espiritual. Veja o versículo 18, o que ele diz. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também nas palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então ele recebeu o recado de Deus e ele foi para frente. Ele foi para Jerusalém para levantar e edificar aqueles muros. Em 1945, havia uma mulher solteira, uma baixinha, franzinha, estava passando por uma praça na cidade de Nova York. E ali havia, né, numa cidade grande que nem São Paulo, seria igual passar lá no centro de São Paulo, né, perto de Brás. E ali naquela cidade de Nova York tinha um pregador de rua, né, que estava falando de Jesus ali na praça da cidade. Então, né, a Sofia, o nome dela, né, Sophia Miller, ela era jornalista do New York Times. E ela parou para ouvir a mensagem naquele dia daquele pregador tão simples. E ela entendeu o Evangelho pela primeira vez. E ela recebeu Jesus como seu Salvador. E como que Deus começou a operar na vida da Sofia? Por volta de 1949, ela entregou a sua vida para ser missionária. E ela disse que Deus, mostra-me o que o Senhor quer que eu faça na minha vida. Ela foi fazer seminário no Instituto Palavra da Vida. E depois de trabalhar no Instituto, ela foi ingressar à missão Novas Tribos do Brasil. E depois ela foi trabalhar na região da Amazônica. Trabalhou com alguns índios. Ela sentiu a chamada para alcançar uma tribo chamada Curipacos. No Brasil chama essa tribo Baniwa. E Sofia ouviu falar deles por meio de alguns seringueiros, e quando ela estava na Colômbia, estava se preparando para entrar na selva, e alguns deles falaram, você não pode ir lá, eles vão te matar, e outros falaram, não, mas eles são bonzinhos e tudo mais, mas mesmo assim ela resolveu ir e até encontrá-los. E logo quando ela chegou na região, ela chegou e encontrou aquela tribo, Curipacos. Ela anotou muitos rituais estranhos, como bebedeiras, e como que eles bebiam certas bebidas e ficavam loucos, e eles estavam sob comando de feiticeiros e bruxos da tribo. Ela viu a imoralidade sexual entre os índios, causava ciúmes, e até amigos logo viravam inimigos. No entanto, aquela tribo tinha uma lenda que corria as gerações. E quando um cacique teve um sonho, no qual uma mulher de aparência esquisita iria vir com grande poder e sobrepujar a dos bruxos da tribo. Naquela época, quando ela chegou, alguns perguntaram, será que ela é aquela mulher da lenda, do sonho do cacique? E daí foi preparada uma refeição de boas-vindas para ela. Uma galinha, mas dentro daquela sopa de galinha,
eles colocavam veneno, o veneno mais poderoso que mataria qualquer pessoa em 5 minutos. Ela entrou na barraca dela e naquela noite eles ficaram ao redor da barraca pensando, esperando para ela morrer ou se ela ia sobreviver. Ela, naquela noite, ela bebeu aquela sopa, ela tomou e daí ela chegou a vomitar. Ela vomitou aquilo e os cachorros vinham lamber aquele vômito e aquele cachorro caiu morto. Mas nada aconteceu com a Sofia. No dia seguinte, quando ela saiu daquela barraca, o bruxo que prepara a refeição viu o poder de Deus sobre a vida daquela mulher e ele entregou sua vida a Jesus. A tribo entendeu que Sofia era a pessoa que ia trazer uma mensagem de paz para aquela tribo. Ela ficou conhecida como filha de Deus e mais tarde como mãe de muitos. E até na nossa igreja nós tivemos um índio que veio visitar e os pais dele estavam presentes naquele vez que ela chegou. Aquele índio chama Pastor Raul. Hoje ele é pastor, evangelista entre as tribos de Paniwas. Em 40 anos aquela mulher ministrou e traduziu o Novo Testamento na língua deles, plantou dezenas de igrejas, mais de 50 ao longo do rio Içana, no Brasil. E hoje, todo ano, acontece uma conferência, cada ano, que eles reúnem pelo menos um representante de cada aldeia evangélica ao longo desse rio. Sabe, irmãos, quando ela fez a entrevista, depois de muitos anos, o jornalista fez uma pergunta para ela. Como que você sentiu a chamada? Como foi chamado para essa tarefa? E ela respondeu, eu jamais tive um chamado. Eu li o mandamento, a ordem, ide e pregai, e eu apenas obedeci. Neemias também recebeu a ordem. Ele ouviu a ordem de Deus e ele obedeceu. Interessante anotar que no livro de Neemias foi escrito um pouco depois de Ezequiel. Lembra de Ezequiel capítulo 22, versículo 30? O profeta diz, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Será que Neemias ouviu Ezequiel ou talvez leu em Ezequiel e ele disse, Senhor, eu estou me oferecendo para tampar a brecha, eu vou ser aquele homem. Neemias, ele entendeu que Deus queria usar a vida dele para fazer a diferença. Versículo 8, a Bíblia diz, o rei deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ele entendeu que Deus que estava operando na vida dele, Deus que tinha capacitado. E se Deus nos chama, Ele nos capacita para o trabalho. A Bíblia diz, não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Um homem conhecido, chamado Albert Einstein, ele disse certa vez, Deus não escolheu os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Ele diz, fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e a perseverança. Neemias, ele realmente entendeu que Deus queria usar a vida dele. E Deus quer usar a vida de cada um de nós. Neemias, ele saiu para Jerusalém com toda a autoridade do rei. O rei lhe deu cartas com a sua assinatura. E nós também temos uma carta aqui com a assinatura do rei. Ele diz, em-me dado todo o poder do céu e na terra. Então, ide pregar o evangelho. Nós temos a autoridade do rei. Neemias, ele fez contas antes de começar, versículo 12 até versículo 15, e fala como que ele foi e ele mediu as consequências.
Então nós também temos que fazer as contas para servir Jesus e seguir ao Senhor. Às vezes custa a nossa vida, custa amizades, às vezes custa sacrifício, nosso tempo, sacrificando para servir a Deus. Neemias, ele enfrentou oposição por causa da sua decisão. Versículo 19 fala como Sanbalate e Tobias vinham contra, zombaram dele. Quando você decide por Cristo, o inimigo sempre fica furioso. Mas veja, no último lugar, Neemias, ele pôs a sua confiança no Senhor. Veja o versículo 20. Ele diz, então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Deus vai fazer-nos prosperar. Quando Deus está contigo, quando Ele é seu parceiro, então faça seus planos de tamanho gigante, porque Ele realmente vai te fazer prosperar. Vamos em frente, pela fé, confiando no Mestre dos Mestres que cuidará de nós. Vamos agora ouvir uma música, ter um tempo de oração e pensar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus não nos possa servi-lo em temor, mas dá forças para lhe obedecer. Com mentes voltadas para o seu infalível amor, ao Mestre servir sem temer. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Quem não se envolve com coisas daqui é soldado